Gente, eu estava aqui analisando alguns processos que eu estou acompanhando e como que a gente se repete. E não é uma repetição tão fácil nem tão simples de ver, porque não são palavras iguais e é mais em um sentido dessas atitudes, desse jeito que esse sujeito se relaciona com as questões da vida, né? É como o Freud falou, acho que é nesse livro aqui, Rosinha, tem um texto que chama Lembrar, Repetir e Perlaborar, depende da tradução, né? Tem uns que é elaborar. Então você vai lembrar e você vai se repetir, e é repetir na vida mesmo. Vai repetir ali algum discurso? Vai. Mas eu falo em relação à vida, até conseguir elaborar. Elaborar o quê? Elaborar uma outra coisa, elaborar... Então por que eu falo que essa repetição não é tão simples de ver, não é só em palavras, né? É uma coisa, geralmente você aprendeu lá, uma maneira de ser, né? Na psicanálise a gente traz uma posição subjetiva desse sujeito. Traduzindo tudo isso, como você funciona ali, você vai estar repetindo algo que você aprendeu lá na tenra idade, né? Um jeito que você aprendeu ali de funcionar, que às vezes traz muito sofrimento, só que você continua se repetindo. É nesse sentido que eu quero falar. Não é num sentido necessariamente só de palavras, enfim, um pouquinho complexo de olhar. Mas a análise ajuda bastante nisso. Um olhar do analista, né, auxilia muito ao... Então, numa análise pessoal, a gente vê muitos elementos, né, a gente fala. Como também a questão dos ideais, a questão da falta, a falta, né, que a gente diz que ela é estrutural, ou seja, vai fazer parte da vida da pessoa. Só que aí, dependendo de como a gente lida com essa falta, causa muito sofrimento, causa muita angústia. E a falta, né, por ser estrutural, é o que nos faz ser seres desejantes. Posso colocar aí o que nos faz ter aquela pulsão de vida, aquela vontade de conquistar as coisas. Só que às vezes nem sempre a gente consegue lidar da melhor maneira possível com a falta, né? Devido aos ideais, a esse imaginário de completude que a gente cria, e numa análise você começa a lidar. E tem também, né, os mecanismos de defesa, as projeções. A gente coloca ali no outro algo que é nosso, e é uma boa maneira de fugir, de olhar para si mesmo. E numa análise a gente consegue olhar um pouco mais para isso, acolher, mas também confrontar, porque também causa muito sofrimento, porque a gente pensa que é o outro que vai nos completar em alguma coisa, né? E uma outra parte interessante da teoria, né, da psicanálise, é que a gente diz que esse desejo ali que eu falei no stories anterior, ele vai ser sempre uma satisfação temporária, parcial, temporária também, né? Então é muito interessante, gente, é muito instigante fazer análise pessoal. Coloca aqui o que você quer saber sobre isso. Eu ia contar rapidamente um resumo do resumo, um recortezinho da minha análise pessoal em torno aí de 2020, 2023, quando eu tive a questão da TAG, do diagnóstico de transtorno de ansiedade generalizado e dos ataques de pânico. Estava na outra área lá da engenharia e tal. E assim, eu quero dizer que esse espaço ali da minha sessão do 7 que minha analista me dava, e hoje eu, enquanto analista, dou esse espaço para os meus pacientes, foi onde eu comecei a minha elaboração, né? Falar, lembrar, repetir. O que era esse ataque de pânico? O que era essa ansiedade? Eu lembro até que surgiu várias sessões, uma palavra que era preocupação. Tô preocupada, preocupação pra cá, pra lá. E ao mesmo tempo eu falava, minha mãe também tá sempre preocupada, minha mãe vai ver esses stories. E aí, então, o que acontece numa análise pessoal? A gente dá esse espaço, né, pro paciente, eu dou ali pro meu paciente,
de ele colocar em palavras as ações, as atitudes, o que ele sente, o que ele pensa, entende? Porque aí com esse discurso que ele vai falando sobre o que ele viveu, sobre o que ele passou, no meu caso, sobre o que foi um ataque de pânico, sobre o que foi um transtorno de ansiedade, aí eu vou percebendo outras coisas, outras repetições, e repetições às vezes que nem são minhas e que eu nem quero pra mim, mas eu me repito, porque o ambiente também é muito importante para nossa formação. E então colocar ali em palavras os ataques de pânico que eu sofri, entender as relações, as dinâmicas, o ambiente, o momento de vida que eu estava vivendo, fez eu elaborar e não ter mais.